Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de ciências, certo? Sexta-feira, chegando já ao final de semana, né? E vamos iniciar com a aula de ciências. Mas antes, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por mais um dia e depois a gente vai começar a nossa aula e também ler o versículo da Bíblia, certo? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai misericordioso e bondoso, Tu que estás sempre, Senhor, cuidando de nós, que Tu possa nos alimentar sempre com a Tua palavra, ó Deus, que ela sirva de alimento espiritual sempre, em todos os momentos da nossa vida. Que Tu possa nos fortalecer, ó Deus, que Tu possa nos direcionar, porque Tu é que escreve o livro da nossa vida. Tu é quem controla ela e sabes todas as coisas que é melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E então, crianças, a nossa aula hoje a gente vai falar de algo muito importante na nossa vida, que é a água, certo? A água. Qual a importância da água, né? Então, aí tem um versículo da Bíblia, Gênesis 2, versículo 5, que diz assim: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma terra do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, se não tinha planta, se não tinha chuva, não tinha planta e não tinha a lavoura, para que Deus mandasse a chuva para o homem lavrar, e também não tinha um homem. Por quê? Porque não havia ainda essa necessidade. Porque quando Deus deixou tudo perfeito. Ainda o homem ainda não trabalhava para se sustentar, né? Então, para estar no campo, para estar limpando, plantando, precisando da chuva. Então, isso não existia. Mas a água já existia, já era importante para a natureza. Então, veja a importância da água que nós temos hoje, porque Deus, lá quando Ele fez os céus, a terra, o mar e dividiu e fez a divisão, Ele sabia a importância que ela ia ser na nossa vida. Todos os seres vivos, ele necessita da água, certo? Olha aqui, ó, a água, coisa linda, né? Sem ela não podemos viver. A água é um recurso essencial para a vida da gente. Então, ela é essencial. Sem ela, nada poderia existir. Como a gente poderia se alimentar? Como os animais iam viver? Como as plantas iriam crescer, né? A água é o principal meio de vida de animais, vegetais e humanos, pois sem ela seria impossível a vida na Terra. Com certeza. Então, se não tivesse a água, a vida na Terra seria impossível. Não existiria. A importância da água para os seres humanos. Aí tem uma criança que está tomando água. Perdão. Qual é a importância da água para o nosso organismo? Porque ela vai limpar, ela vai nos hidratar. Se a gente não toma água, a gente fica com sede, a gente pode até morrer, né? Com problemas de pele, vai ter o ressecamento da pele, os rins, vai começar a sentir que os rins vão ficando doentes. Então, muita coisa no nosso organismo começa a ficar, adoecer. Então, por isso que nós temos que tomar água todos os dias. Se possível, de 2 a 3 litros por dia.
Então, a maior parte da água, né, do corpo humano a água, ela está dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é 60, 70% composto por água. Imagina, tudo que nós temos dentro do nosso organismo, a maioria, a quantidade é água. Então, ela ajuda, né? A água ela ajuda a hidratar, a lavar os nutrientes, como os oxigênios, os sais minerais, até as células, além de expulsar a substância tóxica do corpo por meio do suor e da urina. Veja quantas coisas boas ela faz no nosso organismo quando a gente toma ela. Então, por isso que ela é importante no nosso organismo para a gente tomar todos os dias de 2 a 3 litros de água sempre. A importância da água para o planeta, né? Se não existisse água, também o planeta não existiria, porque quando Deus fez a Terra, ele já fez, já sabia a importância que a água ia ter nas nossas vidas, né? Então, não existiria planeta se não houvesse a água. A maior parte do planeta Terra é formado por água. Cerca de 70% é água salgada e somente 2,5% é composto por água doce. Então, veja só, a gente tem muita água, tem, mas é água potável? Essa água pode beber? Não. Então, a água para beber só temos 2,5%. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa água. A gente não pode desperdiçar água, lavando calçada, lavando carro, lavando coisas desnecessárias, né? Nós temos que gastar a água de acordo com a necessidade que nós temos, para não desperdiçar e a água não acabar futuramente. Preservação da água, como é? Então, tá vendo aí o rio cheio de lixo? Então, esse rio, ele era limpo, ele era água belíssima. Só que nós, seres humanos, vamos jogando lixo no chão, aí joga na rua, aí quando chove, a água sai levando e vai parar nos rios. Então, o que acontece? Os rios ficam poluídos e a água não serve mais para beber. E assim acaba aquela água doce, aquela água potável, porque aquele rio está contaminado e não tem como mais beber água daquele rio. Por isso que temos que ter cuidado quando formos jogar lixo na rua. Então não podemos jogar o lixo na rua. Quando a gente sair, que a gente for chupar uma bala, pega o embrulho da bala, coloca no bolso, não joga no chão não. Lata de refrigerante, saquinho de pipoca, se tiver na rua, guarda, bota numa sacolinha, chegar em casa joga no lixo, mas não deixa na rua, tá, gente? Porque a gente tem que preservar também o meio ambiente. Porque se a água acabar, o que vai ser de nós? Não temos como sobreviver sem a água, então nós temos que fazer essa fiscalização, certo? Bons estudos para vocês, mas eu quero terminar com um versículo da Bíblia que estava lá, né? Gênesis 2:5, que quando Deus ele fez os céus, a terra, fez o mar e fez a separação, ele deixou a água. E quando ele fez, ele já sabia da importância que ela ia ter para nós. Como assim? A importância? Como ele já sabia? Porque ele sabia da nossa necessidade no futuro. Ele sabia que nós seres humanos, as plantas e os seres vivos, os animais também, iam precisar de água. E como era que a gente ia viver? Como é que a gente ia plantar para comer? Não existia.
Então, tudo que Deus faz é perfeito. A perfeição de Deus não tem igual. Ele sabia de todas essas coisas e ele deixou a água para nós de graça, viu, gente? A água que Deus deixou foi de graça para a gente, então nós temos que cuidar sim dela. Temos que cuidar porque ela é a nossa vida, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham uma reflexão boa também desse versículo que eu falei para vocês, em Gênesis 2:5. E eu fiz também uma atividade no caderno. A próxima semana, todos os cadernos estão indo para casa, com todas as atividades de revisão e também essa atividade de ciências para vocês responderem no caderno, certo? Então, tenham todos um bom dia, um final de semana e até a próxima. Tchau!